Opa, e aí, vocês estão bom? Eu tô bom pra caramba. Mais um ano começando e mais uma vez aquela dúvida de sempre. Será que vale a pena ou não comprar tal console? E no vídeo de hoje eu vou esclarecer pra vocês se vale a pena comprar um PlayStation 5 Slim em 2026. E são muitas coisas que a gente deve levar em consideração quando vai comprar um novo console. Afinal, hoje em dia é uma decisão de grana e os consoles estão cada vez mais caros. O mercado muda o tempo todo, o preço sobe e desce, os preços de serviços e assinaturas então, e esse aí nem se fala. Então nós vamos ver tudo, preço atualizado e até mesmo motivos para comprar ou deixar de comprar um PS5 Slim em 2026. E talvez esteja aqui aquele motivo para você pensar duas vezes antes de apertar o botão de comprar o seu novo console. Bom, vamos logo para o que interessa, o preço do PS5 Slim agora em 2026, preços reais, tá? Não tô falando de promoção não, em promoção você consegue pegar ali às vezes R$200 abaixo ali dos preços que eu vou mencionar aqui. Mas o normal é que você encontre o PS5 Slim na faixa de 3.000, que é o digital, até 3.600, que é a versão com leitor de disco. Então essa faixa de preço depende de muitas coisas. Depende da loja, do parcelamento, oferta do dia e até mesmo o modelo do PS5 que você vai comprar. E no caso, igual eu falei com vocês, o PS5 Slim com leitor costuma ficar acima dos 3.500. Ele ali a 3.500 já seria um excelente preço, mas o preço normal dele é 3.600. Já a versão digital é mais comum de encontrar, né, porque ela foi muito disseminada pelo Brasil por ser uma versão mais barata. Você encontra dela assim na faixa do 2.999, né? Na verdade, R$3.000. E esses valores são considerados muito competitivos se você parar para pensar no valor de quando foi lançado o PS5 Slim. Hoje em dia está muito mais acessível. Lembrando, se você quiser comprar um PS5 Slim digital ou com leitor de disco, tem os links aqui embaixo aqui, ó, que eu recomendo, principalmente a versão com leitor de disco, que você vai estar comprando na mesma loja que eu comprei o meu. Por que que ele vale a pena e por que que ele não valeria a pena? O PS5 Slim é um dos consoles da nova geração, então você vai estar pronto para jogar o que está por vir esse ano. No caso aí, quer dizer, eu acho que já houve adiamento, né, do GTA 6, então a gente acha que pode jogar mais para frente ainda, mas não vem o caso. Então com o PS5 Slim você vai ter um console mais forte do que o Xbox Series S, e você vai estar preparado para jogar no máximo da geração atual. Não estou falando de PS5 Pro não, PS5 Pro ele é desnecessário para o momento que a gente está vivendo no mercado. O PS5 Slim ele é mais compacto do que a primeira versão do PS5. É um console que trabalha muito mais silencioso do que a primeira versão do PS5, então é algo que já está melhorado no PS5 Slim. E aquele detalhe, né? A mesma potência do primeirão, né? Então assim, você não vai perder em nada por comprar um PS5 Slim. Não é porque o primeiro é grandão que ele é mais forte, não. É a mesma coisa. Tá, tem um detalhe na dissipação do calor aí que falam, né, que o tamanho do dissipador é um pouco maior lá na versão do FAT. Mas eu acho que os engenheiros trabalham para isso. E obviamente, né, todos os jogos lançados para PS5 até hoje, você vai ter acesso a eles, vai poder jogar de boa, sem problema nenhum. Ou seja, compatibilidade normal. É um PS5 igual qualquer outro PS5. Mas tem aquele detalhe que chama muita atenção, né? PS5 Slim cabe muito melhor na minha mesa do que um PS5 FAT. Afinal de contas, aquilo ali parece nem é um tijolo, mano. Parece um prédio. Agora falando aqui sério, um comparativo básico entre o console mais barato da Sony e o console mais barato da Microsoft, ou seja, Xbox Series S versus um PS5 Slim digital, por exemplo. Então, nenhum dos dois vai ter leitor de disco, tá? Obviamente, no PS5, você tem a vantagem de que você pode comprar um leitor de disco depois.
no PS5 Slim, tá? Então você pode comprar a versão digital do PS5 Slim, que você pode comprar um leitor separado depois. Lá no Xbox Series S, não pode não. No PS5, se você gosta de jogos, né, como God of War, Horizon, ou até mesmo um Spider-Man, pô, PS5 é pra você, porque comprando o PS5 você vai ter a possibilidade de jogar esses jogos. Não que esses jogos vão entrar em alguma assinatura, pode até estar disponível sim, mas a maioria deles você tem que comprar, né, porque são exclusivos da Sony e nem sempre estão em assinaturas, tá? Você precisa estar ciente disso. Se você é uma pessoa que quer jogos single player, o PS5 é para você também. E obviamente, né, para quem já está no ecossistema da Sony há mais tempo, né, curtindo aí PlayStation Plus e por aí vai, né, curtindo a PSN desde a época lá do PS3, o PS5 é o que você precisa. O PS5 Slim, no geral, hoje em dia, ele sai ali na mesma faixa de preço de um Xbox Series S. Porém, né, eu acho que até mostrei isso num vídeo recente aqui no canal, sobre a questão dos valores de assinatura. O PS5 Slim tá saindo mais barato para você adquirir e manter. Isso contando no primeiro ano da compra e uso do console, ou seja, você compra o console, mantém a assinatura por um ano e vai sair mais barato do que comprar e manter um Xbox Series S por um ano, por exemplo. Então você precisa ter noção que comprar um console hoje em dia não é só você pagar o valor do console, não. Você precisa também manter esse console. Os jogos no PlayStation, normalmente eles custam na faixa dos 250 até 350 reais. Você consegue comprar aí jogos bons. Já a PlayStation Plus, você consegue pagar mais barato na PlayStation Plus anual do que pagar um plano de Game Pass Ultimate anual. Isso, obviamente, vai te dar aí jogos, descontos e também a biblioteca retrocompatível do PlayStation. Então assim, a PlayStation Plus anual pode sair metade do preço do Game Pass anual, mas tudo depende do quanto você joga por ano. E até o momento, às vezes você tá vendo esse vídeo aqui e você não entende muito sobre a cena gamer, né? Então vou falar aqui para você que tá caçando um console e não sabe o que comprar no momento. PS5 Slim é o que a gente tem de mais recente no mercado. Vai receber suporte oficial da Sony por muito tempo ainda. Tem uma comunidade ativa e está recebendo atualizações constantes. Até demais para o meu gosto. E na minha opinião, você pode comprar um PlayStation 5 Slim hoje que você ainda vai ter 3 até 5 anos ainda de publicações de jogos mais para frente, mesmo com o surgimento de uma possível nova geração. Então, se você joga bastante, quer qualidade de jogos exclusivos e exclusivos fortes, viu? O PS5 Slim vale a pena para você. Agora, se você joga pouquinho, só de vez em quando aí, não tá nem aí para jogo, eu acho que você deve realmente procurar outras opções mais em conta aí para você, talvez pegar até mesmo consoles mais antigos, né? Já que você joga só de vez em quando, jogar jogos da atualidade não deve ser do seu interesse, não. Agora, na minha opinião, vale a pena sim você comprar um PS5 Slim agora em 2026. Você vai pegar um dos consoles mais fortes da nova geração, você vai estar com um console aí que vai receber atualizações por um longo tempo ainda, além do fato de você estar pegando um console que vai rodar o GTA 6 bonito, meu amigo, acreditem. GTA 6 está vindo aí, vai arrebentar a boca do balão. Não sei se o Xbox Series S vai dar conta do recado. Obviamente a gente espera assim um downgrade, mas eu sei que no PS5 Slim ele vai estar rodando suave e possivelmente com a máxima qualidade que o PS5 pode nos mostrar. Agora eu vou jogar aí a pergunta para vocês. Vocês acham que o PS5 Slim ainda vale a pena em 2026? Deixa aqui embaixo nos comentários se você já tem, se você compraria agora
ou até mesmo se você está procurando uma promoção. Mas lembrando, se você quiser comprar o PS5 Slim na mesma loja que eu comprei, tem link aqui embaixo aqui no vídeo e também na descrição. Deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa também o sininho para você não perder nenhum vídeo futuro falando de consoles ou até mesmo jogos, sejam de PlayStation ou Xbox. E eu vou ficando por aqui, falou e até um próximo vídeo.